Esse é o projeto integrador do grupo SM3, onde o tema foi simulação de processo de transformação em serviço em uma gráfica no interior de São Paulo. O grupo SM3, formado por Kleber Elias Fadil, Daniela Lemos Simões, João Marcelo de Oliveira, Marcos Vinícius Elia Januário, Paulo Barretos. Os objetivos desse trabalho, tendo seu objetivo geral, é apresentar uma simulação de processo de transformações e serviço numa gráfica, identificando os gargalos no processo de produção. O objetivo específico é sistematização do processo de produção, o controle do processo de impressão das matérias-primas utilizadas no processo de produção e implementar uma sistemática de controle de utilização entre as máquinas de offset e máquina de numeração, onde ocorrem os gargalos. Nesse slide nós podemos ver um fluxograma do processo de fabricação dentro da gráfica. Então, primeiramente, o cliente faz a sua primeira aproximação à atendente, passando o tipo de serviço que ele quer. No caso desse processo, foi simulado um serviço de 2.500 folhas ou páginas em 2 vias. Após essa passagem do serviço do cliente, é feito o designer, toda a parte de arte gráfica é desenvolvido na gráfica por uma pessoa que faz essa confecção e também é definida como arte final. Após a finalização da arte final, é feita a preparação da arte e o corte. Como é que é feito? A revelação da chapa, essa chapa revelada, e depois desse processo é feito o corte do papel no formato desejado para impressão na próxima etapa, que é a impressão na máquina offset. Após a impressão na máquina offset, que no caso desse serviço em questão é em uma cor só, é feita a numeração dos talonários. E após é feito o acabamento e controle de qualidade. Nesse acabamento e controle de qualidade é feita intercalação, refila-se os blocos, conta, numera-se, coloca capas, encaderna, é feito os acabamentos final, enfim, é embalado e pronto para entrega ao cliente. Nesse slide nós podemos ver as simulações de processo no cenário atual, então como a gráfica está operando nos dias de hoje. E podemos notar que há uma grande fila, uma formação de fila no processo de numeração, uma vez que a máquina de numeração tem uma frequência, um andamento um pouco menor do que a máquina de offset. Então a capacidade dela de impressão para colocar os números e sequenciá-los, o tempo é um pouco maior do que a máquina offset. Então, como hoje a gráfica trabalha com uma máquina offset e uma numeração, então acaba-se tendo uma fila na máquina de numeração. Então há um gargalo nessa etapa aí entre a máquina de offset e a máquina de numeração. Após identificar esse gargalo, foram feitas novas simulações, agora trabalhando com 2 máquinas offset, para ver se esse gargalo ainda continua na máquina de numeração ou se possivelmente possa aparecer em outro processo. Novamente, podemos verificar pela imagem a formação de fila na máquina de numeração, uma vez que 2 máquinas offset, consequentemente as impressões são feitas mais rápidas e empacando novamente, parando, criando-se um gargalo na máquina de numeração.
Seguindo com as simulações, agora foram feitas simulações com duas máquinas de numeração e encontramos agora um cenário um pouco diferente, tendo agora a formação de fila no processo de impressão offset. Então agora nesse cenário, o setor de numeração acabou dando conta daquela demanda que uma máquina offset só estava entregando para o processo. Agora, formando-se fila na máquina offset, como podemos visualizar na imagem através das simulações que foram realizadas. E seguindo as simulações de processo, foi simuladas agora duas máquinas offset e duas máquinas de numeração. E dá uma formação pequena, praticamente inexistente de fila na máquina de numeração, mas dá para se notar que o sistema o processo acaba sendo eficiente, tendo pouca baixa formação de filas, o que acaba demonstrando que esse tipo de simulação, esse tipo de processo seria o ideal para essa gráfica e esse processo analisado. Bom, nesse slide nós podemos observar os resultados das simulações. Então, tivemos as simulações no cenário atual, o cenário com duas máquinas offset, com duas máquinas de numeração, e o cenário com duas offsets e duas máquinas de numeração. É possível notar que a formação de fila em processos verificados, na maioria das vezes, aconteceu na máquina de numeração, uma vez que a máquina de numeração tem uma velocidade de impressão um pouco menor do que a máquina offset. Mas podemos notar claramente que no cenário duas máquinas offset e duas máquinas de numeração, a formação de fila foi no valor de 6 unidades, o que no cenário atual e nos demais cenários foram maiores. Também, dentro desses resultados, podemos ver que com duas máquinas offset e duas máquinas de numeração, a quantidade de serviço pronto foi maior, sendo na ordem de 139 unidades. Também a entrada de serviço conseguiu se fazer satisfatória, chegando num número de 148 unidades. Podemos notar aí no gráfico que com o cenário com duas máquinas offset e duas máquinas de numeração, os números foram bem satisfatórios, tendo praticamente uma fila nula, com somente formação de 6 unidades, uma boa entrada de serviço de 148 unidades e a quantidade demandada de serviço sendo entregue também uma boa quantidade, sendo na ordem de 139 unidades. Partindo para as considerações finais, observamos que o cenário atual é o que apresenta um número elevado para a fila, constando de 34 unidades, conforme demonstrou o slide, os gráficos e a tabela de resultados do slide anterior. O cenário com duas máquinas offsets e duas máquinas de numeração foi o que apresentou o menor número para as filas, sendo somente de 6 unidades. Visando a produtividade, o cenário com duas máquinas de numeração e com duas máquinas de offset e duas máquinas de numeração foram os que apresentaram os maiores ganhos produtivos, sendo 139 unidades respectivamente. Mas o cenário com duas máquinas offset e duas máquinas de numeração apresenta o menor número de filas, sendo praticamente inexistente. Então, a partir das simulações apresentadas e os resultados obtidos, observamos que o melhor cenário para a gráfica seria com duas máquinas offset e duas máquinas de numeração, onde a fila apresentou números baixos, sendo na ordem de 6 unidades, e os serviços prontos apresentou um ganho produtivo de 39,5 em relação ao cenário atual. Então, tendo base esses dados, essas informações e resultados,
Para essa gráfica sanar esse gargalho inicialmente, teria que haver um investimento para a aquisição de uma máquina offset e mais uma máquina de numeração. As referências bibliográficas. Muito obrigado. Aqui se encerra a apresentação do grupo SM3, Paulo Barretos. Muito obrigado.